34 minutos, segunda-feira, para iniciar bem a semana, nós temos que conversar sobre investimentos, na verdade. Temos que cuidar dos investimentos, receber as dicas apropriadas para poder bem investir. Para isso, a gente convoca nosso colega João Guilherme Penteado, nosso comentarista em investimentos aqui, ele que é da Apollo Investimentos. Bom dia, João. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo certo? Tudo, graças a Deus, certinho. Hoje vamos conversar sobre taxa de juros. Vamos ver se a gente entende um pouco melhor o que é, como é que funciona essa coisa chamada taxas de juros, que tanto se fala no Brasil, né? Vamos compreender um pouquinho melhor. João Guilherme, o que é exatamente isso? Taxa de juros. Tá. Vamos lá. No Brasil, a principal taxa de juros que é mais comum, que a gente ouve muito falar, é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do país. Basicamente, ela serve como uma referência para todas as outras taxas, tá? Ou deveria servir, né? Então, no Brasil tem essa história, deveria, né? Deveria, teórico, tá? A gente já vai entender o porquê disso. A gente tem uma distorção econômica que é bem única. O Brasil funciona muito à base de crédito subsidiado. O que é isso? O governo assume parte da dívida em quase tudo. Então, você tem quase 90% do total de dívida emitida com algum subsídio. E disso, metade é com bastante subsídio e é voltado a crédito imobiliário, de safra e BNDES, que não utilizam taxa Selic. Apesar das oscilações da taxa Selic influenciarem um pouco, basicamente a taxa Selic se tornou um ponto de referência para que você possa cuidar da inflação. Então, o Copom, que é quem define a taxa Selic, ele vai escolher aumentar ou reduzir a taxa Selic de acordo com o objetivo da inflação e como está indo a economia. Então, se a economia vai mal, é natural que os governos baixem as taxas de juros para que haja estímulo, para que o teu dinheiro guardado na poupança, ou num investimento referenciado ao CDI, ou qualquer investimento renda fixa, passe a render menos. E com isso, seja mais inteligente você colocar esse dinheiro no mercado, empreender, alocar em mercados de ações ou coisas nesse sentido. Quando a economia está sobreaquecida e começa a gerar inflação, que os preços começam a subir, aí normalmente o Copom aumenta a taxa de juros. Tá? Só que o Brasil tem um problema. Esses aumentos, essas reduções têm que ser muito grandes, devido a essa questão de quase todo o crédito ser subsidiado. Porque aí, para que haja realmente um impacto na economia real, uma vez que essa taxa não interfere diretamente, precisa oscilar demais. Então, desde o último governo, o governo Temer, que foi implementada a TLP, que é uma outra taxa de juros, que aí ela é mais vinculada à taxa Selic, é mais livre, mais voltada ao mercado, começou-se a cortar esses subsídios. Então o BNDES começou a reduzir participação e as taxas de juros começaram a ficar mais lineares, mais em linha com o que o mercado esperava. Porque o que acontecia? Por exemplo, a taxa Selic estava em 10%. Só que ao pegar um crédito no BNDES, a empresa iria pagar 5%. Os outros 5% ficava para o governo. Então, esse tipo de distorção econômica gerou parte dessa nossa última crise. Aquela política de campeões nacionais, onde grandes empresas conseguiam empréstimos vultuosos para grandes projetos e que não saíram muito do lugar, acabaram endividando o governo. Tá? E nós vivemos um momento bem interessante dentro do país. A gente nunca teve uma taxa de Selic, uma taxa básica de juros tão baixa. E isso deve ficar mais ou menos assim por muito tempo, caso o governo consiga consertar o seu problema de dívida, que é, porque todo mundo já sabe, a reforma da Previdência. Então, é por aí que funciona essas relações, tá? A taxa Selic, taxa básica de juros, é referência para os seus investimentos em renda fixa. E está começando a assumir um espaço maior dentro do mercado de juros de verdade, né?
para balizar empréstimos. Tá? João, essa taxa, deixa eu ver se eu estou conseguindo entender bem o seu raciocínio, porque quando você coloca essa questão, você colocou essa questão do subsídio, né, eu começo a entender, então, que quando a gente tem essa situação, o governo deve praticar, e você explicou, uma mudança na taxa de uma forma muito abrupta, ou seja, são taxas muito altas. É isso que justifica as taxas altas de juros no Brasil? Porque o que acontece? O governo tem que mexer na taxa de juros para controlar a inflação. Como a inflação é muito pouco impactada por essa taxa Selic, uma vez que existe esse crédito subsidiado no país inteiro, eles têm que aumentar muito mais do que deveriam para controlar a inflação. Portanto, aí você cria essas distorções, por exemplo, créditos que a taxa de juros ficam absurdas. Você sobe a taxa Selic de 7% para 14%, como aconteceu de 2011 para 2014, e com isso todos os outros créditos ficam muito mais caros também. E depois você tem que reduzir lá de 14 para 6,5. Então o pessoal que estava esperando aquele 1% ao mês de volta para a renda fixa, coisa assim, pode tirar o cavalinho da chuva, porque dificilmente a gente vai voltar a ter taxas de juros tão altas caso seja aprovada a reforma da Previdência, e com isso conserte-se esse rombo fiscal do governo brasileiro que foi gerado nos últimos 10 anos. E daí, qual é a perspectiva que a gente tem, então? Vamos lá. O que se vê no mercado hoje? A taxa Selic está um pouco abaixo do que seria o ponto de equilíbrio do país. Então, a gente está com uma taxa de juros baixa. Deve subir, mas deve subir muito pouco. Ao longo de 2019, existe uma previsão de estabilidade dessa taxa dentro de um dígito. Então, no final do ano passado, lá por agosto, setembro, por aí, previa-se para o final de 2019 uma taxa de juros na faixa de 8 a 9%, uma taxa Selic. Agora já se fala de 7 a 7,5%, e hoje a gente está em 6,5%. Pela nossa percepção de mercado, caso haja reforma da Previdência, caso as coisas consertem, e hoje já existe retomada da atividade econômica, abre um espaço para manter essa taxa mais ou menos nessa faixa, entre 6% e 7% ao ano. Tá? Então, dificilmente a gente vai voltar a ver aqueles CDBs, aqueles ativos conservadores pagando muito bem, aquele 1% ao mês, etc., dificilmente vai voltar a existir, exceto se houver uma crise inflacionária, né, que os preços aumentem. Mas no horizonte brasileiro isso não tem cara de acontecer, não. Então, hoje, qual é assim, a dica para o investidor? Vamos lá. Uma coisa relevante a respeito da taxa Selic é que ela é a referência dos títulos de renda fixa do governo. Tá? E o investimento no Tesouro Direto, que é o governo, é o de menor risco do país. Portanto, nunca aceite ganhar menos do que a taxa Selic, ou o que seria o equivalente 100% do CDI, que é a taxa interbancária que anda junto com a taxa Selic. Então, essa é a dica para os investidores de renda fixa. Não aceite receber menos de 100% da taxa Selic, porque existem muitos ativos conservadores pagando isso. Tá, joia. Para hoje, mais alguma informação? Acredito que é isso aí. Hoje foi um pouquinho mais técnico, né? Mas se tiverem dúvidas, só entrar em contato. Tá aí, tá bom. E 999941011 é o nosso WhatsApp, mas você também encontra informações e contato com a Apollo Investimentos pela internet, né? Isso aí, no site apolloinvestimentos.com.br, Apollo com 2 L's. Apollo com 2 L's. Tá bom. João Guilherme, obrigado mais uma vez pela tua participação, pelas orientações aqui no nosso CBN Ponta Grossa. Isso, eu que agradeço.